No nosso sangue, possuímos uma defesa natural contra doenças, mas a natureza por si só não consegue nos proteger totalmente. Nossos corpos sempre correm o risco constante de contrair doenças. O câncer ataca 1 em cada 3 pessoas. Uma doença que enfraquece os ossos arruína a vida de milhões de pessoas. Imagine poder ter a capacidade de prevenir doenças antes delas ameaçarem nossos corpos. We're going to be able to detect, diagnose, and treat disease, but we're going to detect it prior to it becoming disease. A NASA está voltando sua atenção para uma nova fronteira, o interior do corpo humano. Cientistas pioneiros estão desenvolvendo uma nova tecnologia extraordinária. Os robôs médicos microscópicos são tão minúsculos que conseguem ser menores que as células sanguíneas das nossas veias. Most of the diseases that afflict us today will be treatable. They'll be gone. Erradicadas por máquinas microscópicas invisíveis a olho nu, elas vão patrulhar nossos corpos com a missão de destruir doenças. A ficção científica logo se tornará realidade e o mundo que hoje conhecemos mudará para sempre. Viagem fantástica pelo corpo humano, em busca da cura. A exploração espacial está colaborando para incitar o despertar de uma nova era na medicina aqui na Terra. O que incentiva a NASA é a sua missão de mandar pessoas para Marte. O espaço é o ambiente imaginável mais ameaçador à vida. Se partíssemos para lá hoje, não sobreviveríamos. A equipe que vai garantir uma missão saudável e segura a Marte está sendo comandada pela cientista-chefe Katie Olsen. We're going to be going to Mars in 2020, and so we are going to be investing in that research that's going to get us there. A NASA está lutando contra o tempo. Em 2020, a Terra e Marte estarão perfeitamente alinhados, tornando essa missão viável. Se perdermos essa brecha, teremos de esperar mais 15 anos para termos a mesma chance. É uma oportunidade que não podemos perder. A equipe que vai deixar a Terra passará o maior tempo no espaço já registrado na história da NASA. Deixar o planeta sem equipamentos médicos apropriados seria fatal. Katie Olsen tem de achar um jeito de garantir um retorno seguro e saudável. As chief scientist, the health and safety of the astronauts in long-duration travel is probably one of the most serious challenges that we face. E a NASA já marcou uma data para cumprir esse desafio no ano de 2020. I like a date. When you have a date, you have something to strive for. It's not just in the future. Fixar uma data provou ser um grande incentivo para a NASA no passado. Mas o retorno dos astronautas do espaço com segurança sempre foi a maior prioridade. Desde a época que John F. Kennedy declarou sobre o objetivo da NASA ao mandar homens para a Lua. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Desde os anos 50, centenas de pessoas literalmente trabalharam no espaço. A NASA nunca manteve um astronauta no espaço por mais de 12 meses. O motivo disto é que depois de um certo tempo, nossos corpos se adaptam ao ambiente sem gravidade. Sem gravidade, os músculos enfraquecem quando não estimulados e os ossos começam a quebrar, causando dor e fragilidade ao retornar à Terra. São os mesmos sintomas da osteoporose. Outra preocupação inerente ao Sol, longe da proteção da atmosfera terrestre, está sobre radiação intensa causa câncer. Com cuidados médicos extremamente limitados numa espaçonave. A prevenção sempre foi considerada a melhor cura. E até hoje, a melhor prevenção é não ficar muito tempo no espaço e voltar para casa o antes possível. Viajar a Marte usando a tecnologia da medicina de hoje está fora de questão. It's going to take us 9 months to get to Mars. We're going to be living there for a year and a half and then coming back. So we're going to be spending 3 years in space. 3 years without access to medical care. We're not going to have access to a whole team of doctors, emergency rooms, etc. Uma espaçonave já é extremamente apertada. Não há espaço para raio-x, scanner ou máquinas de radioterapia.
Se os cientistas não podem miniaturizar a medicina, será muito perigoso ir ao planeta vermelho. Em 1999, o administrador da NASA, Dan Goldin, convocou uma coletiva para lançar um desafio médico. The thing that holds us from going to Mars are not the rocket plumes or the power systems or the life support, but how do we keep people healthy for 2 to 4 years when you can't get into an ambulance and go to the hospital? You're going 25,000 miles an hour, you're 25 million miles from Earth, you're not coming home. Dan Goldin lançou o desenvolvimento da nova tecnologia médica, tecnologia que tornaria possível trabalhar e viver em Marte. Antes que a exploração e o assentamento em Marte deem início, a NASA precisa encontrar um jeito de proteger as pessoas dos rigores do precário ambiente espacial, principalmente contra doenças como câncer. Eles precisam desenvolver uma incrível tecnologia nova capaz de manter as equipes sob ótimas condições físicas durante seus 3 anos nesse medonho ambiente. Once we're actually on Mars, we can't take off again until Mars and the moon and the Earth and everything is aligned. And we actually would have to live for a year and a half before we can return. Com a tecnologia da medicina de hoje em dia, nem se poderia imaginar uma viagem para Marte. Todos os astronautas aceitam os riscos de saúde que o trabalho deles causa. A NASA está procurando uma forma de não oferecer nunca esses riscos e, enquanto isso, mudar a medicina para sempre. Gravidade zero enfraquece os astronautas e eles precisam fazer exercícios rigorosos. Mas nem os exercícios podem evitar que os músculos enfraqueçam. Ao longo de uma missão a Marte com duração de 3 anos, independentemente dos esforços físicos que fizerem para fortalecer seus músculos, eles poderiam ficar com câncer no corpo todo ao voltarem para a Terra. Antes de 2020, os cientistas terão de inventar uma mudança revolucionária na tecnologia da medicina, tecnologia que beneficiará a todos na Terra também. Equipamento de monitoração médica convencional é muito grande para se levar ao espaço sideral. Portanto, a NASA quer levar a tecnologia para uma escala diferente, a nanoescala do interior do corpo. Para isso, cientistas terão de fazer uma fantástica viagem para explorar o interior do nosso corpo e aprender mais sobre o corpo humano. Na jornada ao interior do nosso corpo, imagens microscópicas se transformam em enormes paisagens a se explorar. Entramos no mundo das células, as máquinas da natureza, que nunca adormecem. É aqui onde a NASA quer pôr robôs médicos em miniatura para trabalhar. Essas máquinas não serão medidas em milímetros, mas em 1 bilhão de vezes menor, em nanômetros. Uma escala que mal dá para ser imaginada. É totalmente minúscula e muito difícil de se entender. Okay, think about it. A nanometer is 1 billionth of a meter. For instance, a nanometer were an inch wide, then a meter would be 15,000 miles long. Over 15,000, actually about 15,763. A meter is about as long as my arm, and 1,000 times smaller than that is a millimeter, which is something you can see, but it's rather small. 1,000 times smaller than that is a micrometer, or a millionth of a meter, and you really can't see that. That's really teeny. 1,000 times smaller than that is a nanometer, and a nanometer is a billionth of a meter, and it's only slightly larger than the atoms from which we're all made. Bem-vindos ao Nanomundo. Essa é a origem da nova era, a era da nanomedicina. Para manter os astronautas seguros e saudáveis a bordo da missão Marte, eles terão robôs miniaturas dentro de seus corpos. At NASA, what we were envisioning is basically taking a capsule, like a pill, and swallowing it. And that would release what we called nano explorers. O que a NASA está propondo vem diretamente do campo da ficção científica. We believe that by using these technologies, we're going to be able to detect, diagnose, and treat disease, but we're going to detect it prior to it becoming disease. A pílula vai conter milhões de máquinas microscópicas,
robôs minúsculos projetados para patrulhar o corpo, em procura de alguma doença na sua fase inicial. É preciso trabalhar nessa escala, porque a doença se desenvolve primeiramente na célula viva. The cell is the basic machine composed of many smaller parts and components. So the nanoscale technologies may allow us to go in and address those individual specific components in a cell that cause the problem. Nós somos feitos de uma multidão de células. Cada uma de nossas células é uma nanomáquina, complexa por excelência. Somos constituídos de nanomáquinas da natureza. Elas se dividem e nós crescemos. Essas células individuais se multiplicam para formar cada elemento e parte do nosso corpo. Essas células pulsantes estão formando o tecido do músculo do coração. Criados por nanomáquinas chamadas células, nossos corpos ganham vida. Quando nascemos, nosso corpo é formado de uma miríade de células. A ideia visionária de que os cientistas podem criar robôs médicos para trabalhar dentro de nossas células parece ter saído de uma ficção científica. A lot of my ideas have come from such presentations as Star Trek, as Mission Impossible. I still watch and I still get ideas and in some cases try to go and realize those ideas into our NASA applications. Na época em que a NASA estava pensando em pisar na Lua, quadrinhos de jornal e um grande filme de Hollywood tiveram a ideia de fazer médicos em miniatura. Viagem Fantástica conta a história de uma equipe de cientistas miniaturas que viajam por veias num submarino com a missão de destruir um coágulo sanguíneo. Fantastic Voyage introduced us to the idea of sort of having small devices floating around their bloodstream. The particular approach they used is not one that we think is feasible. Shrinking down submarines to that scale doesn't look like it's actually going to happen. But the idea of having small mechanical devices that we build at that scale does look plausible. Ficção científica virando fato científico foi inspirado pela natureza. Cientistas veem as mecânicas da criação como a forma da natureza de usar máquinas moleculares para construir e dar vida às coisas. Estamos cercados de nanomáquinas da natureza. Usando a natureza como modelo, Ralph Merkle acredita que a criação de robôs feitos pelo homem é inevitável. This is a plant. It's a miracle of biology. It has billions of cells and proteins and DNA and complex molecular machines. It illustrates that molecular machines are possible. What we'd like to do is make artificial molecular machines, tens of billions of which could fit in the volume of a pebble. Se ele puder realizar sua ambição de fazer caber bilhões de nanomáquinas dentro do volume de uma pedrinha, nós conseguiremos fazer a viagem fantástica ao interior do corpo que muitos sonharam. Este trabalho já começou. Merkle e seus colegas estão inventando e projetando nanorobôs médicos no laboratório de Dallas. Think of it this way. Back in the 1800s, people would look at birds and they'd say, you know, birds can fly. Therefore, heavier than air flight must be possible. But when we actually came to build airplanes, well, we built them sort of using our own designs and our own approaches. We didn't build things that have feathers and they didn't flap their wings, at least not the successful ones. They use propellers and they have all kinds of structures that are very strange to a bird. So there's this huge difference in how we did it and how birds actually flew. But nonetheless, the inspiration was critical to look at birds in flight and say, it's possible. They can do it, we can do it. Atualmente, os pioneiros da nanomedicina querem achar no corpo humano uma maneira de ver o mecanismo da natureza, como uma prova de que os nanorobôs possam ser feitos. O sangue que corre nas nossas veias contém glóbulos vermelhos e brancos. Os glóbulos brancos são a nossa defesa contra doenças. Este glóbulo branco está cercando um parasita. Os glóbulos brancos localizam seres estranhos no nosso sistema e os destroem. Uma só máquina celular destruindo outra. Os glóbulos brancos podem até atacar células maiores que eles quando agem em grupos, consumindo seus inimigos numa agitada digestão química e mecânica.
As máquinas de Ralph Merkle foram projetadas para atravessar as próprias defesas do corpo humano e trabalhar em conjunto com as nanomáquinas da própria natureza. Ralph Merkle visiona um glóbulo branco robótico chamado microvibor. Well, a microbivore is a small device that's been proposed that would engulf bacteria or viruses or other pathogens. And the idea, quite simply, is that it would have binding sites that would identify the harmful invader. It would sweep that harmful invader into the front where it would be engulfed and then reduced to its component amino acids and extruded harmlessly. Probably the worst infection would be dealt with within an hour. Cientistas já criaram máquinas em miniaturas para trabalhar dentro do corpo. A tecnologia que já chegou a ser desacreditada por todos está conosco hoje em dia. Este é o professor Paul Swain, do Hospital Royal London, da Inglaterra. Desde 1994, ele tem ajudado a desenvolver uma pílula com câmera dentro para percorrer 27 metros através do corpo do paciente e então observar o trato digestivo por inteiro. As câmeras de endoscopia convencionais usam um tubo de conexão para ver dentro do nosso corpo. Embora atinjam uma distância de 7,5 metros, elas ainda só conseguem acessar 1/3 do nosso sistema digestivo. Este tipo de endoscópio nos permite ter uma boa visualização do sistema interno do paciente, mas causa desconforto e sua visão é muito limitada. A pílula de Paul Swain pode ser engolida e fotografa o percurso que faz dentro do estômago do paciente, indo além do intestino delgado, onde os médicos não conseguiam ver sem uma dolorosa cirurgia. O paciente recebe instruções do médico e o equipamento é facilmente instalado. We're attaching the aerials now. There are 8 of these aerials there, and they're to receive the signal from the camera. The camera transmits signals which actually go right through the abdominal wall, and they're picked up by these array of 8 aerials. And in the course of the examination, we take about 50,000 pictures. 50.000 imagens são armazenadas num computador potente que é usado na cintura. O gravador é leve e fácil de ser carregado, causando um mínimo de inconveniência para o paciente. You'll be able to go home with this, and you can walk about, you can go to work, you can do whatever you like. Usually we get about 7.5 hours of pictures. Once it's finished, then you'll be able to take it off, and you can just pull those connections off. Cada desses flashes é uma foto que a câmera transmite. O paciente deixa o hospital e evita o trauma da cirurgia e desconforto dos exames de endoscopia. A pílula chega no estômago depois de 8 segundos e permanece lá por 1 hora. Ela faz um percurso de 3 ou 4 horas e a câmera transmite fotos nítidas, que o professor Swain pode analisar no conforto de seu consultório. You can see there's a red spot here. This is a source of bleeding in this particular patient. There it's swinging in and out of view as the end of the capsule moves around. It's actually about 1/3 of the way down, probably well beyond the area that we could hope to reach with any even very specialist scopes. Em termos de nanoescala, a pílula de Paul Swain tem 30 milhões de nanômetros de comprimento. A pílula proposta pelos médicos da NASA são milhares de vezes menor. I'm just incredibly excited about it, and I think it's going to be our future. Um futuro que poderia ter máquinas artificiais que evitariam doenças dentro de nossas células. Os astronautas que viajarão para Marte em 2020 precisam ser protegidos contra o câncer e outras doenças. Portanto, podem receber uma injeção de milhões de máquinas robóticas capazes de navegar dentro de seus corpos. Máquinas programadas para detectar e prevenir doenças. Os cientistas da NASA estão projetando tecnologias que exploram o interior de nossos corpos. A NASA precisa desta tecnologia se quiser manter astronautas com saúde no ambiente hostil do espaço sideral. Esta exploração vai nos levar além do que já estivemos, além da pele, sangue e ossos, para células específicas que formam cada centímetro de nossos corpos, diretamente para o alicerce da vida, dentro do núcleo da célula para o DNA. Toda célula viva contém DNA.
o projeto da vida. A ciência o descobriu desde os anos 50, mas no ano de 2001, a tecnologia nos deu a primeira imagem móvel de um filamento de um indivíduo. Well, if you think of a DNA helix, that's about 5 nanometers in diameter. As we're able to develop new and more improved nanotechnologies, we are able to develop direct capabilities to measure and to interact with DNA. Nanotechnology will allow us to explore environments and situations that we've never been able to do in the past. O que os cientistas entendem hoje é que a menor alteração do DNA leva as células a falharem e assim a projetarem doenças. Something that a lot of people don't realize is that, within a cell itself, a very simple change can have a major consequence. A menor mudança nas células de um astronauta a caminho de Marte poderia ser fatal. Quando eles deixam a camada protetora da atmosfera terrestre, estão totalmente expostos à radiação nociva do espaço sideral. Quando realizarem a missão para Marte, que durará 3 anos, o Sol, que nos mantém vivos na Terra, tornará uma arma mortal apontada diretamente aos astronautas. Partículas radioativas são lançadas do Sol na velocidade da luz. No vácuo do espaço, os astronautas nada podem fazer para se protegerem. In terms of this galactic radiation, these very heavy metals or particles enter our cells. And we expect that on a trip to Mars, taking 9 months, that every brain cell would actually be hit. Quando uma célula é afetada pela radiação, o DNA é danificado. A célula começa a falhar e a se multiplicar. Em vez de formar um tecido saudável, começa a desenvolver um tumor. Isso é o câncer. As células cancerígenas dentro dos astronautas cresceriam por meses antes de um tumor ficar aparente. Acontece o mesmo aqui na Terra. Nos programas de detecção de câncer existentes hoje, para que se confirme a presença de câncer no indivíduo, é necessário ter milhões de células afetadas. Geralmente isso é notado retirando uma nódoa de focos potenciais de câncer por raio-x ou colhendo uma amostra pequena de tecido. Carol Dahl se uniu à luta de Cathy Olsen. Ela acredita que a resposta para erradicar o câncer está na nanomedicina. The current approach to identifying cancer cells basically relies on our ability to detect an anatomical change, so a change in the actual shape or structure of the tissues themselves. Quando a aparência física tiver mudado, as células cancerígenas já terão se multiplicado em milhões de vezes e a doença já terá se desenvolvido. Como nossos próprios corpos produzem tecido cancerígeno, as nossas defesas o aceitam como parte do corpo e não o atacam. A retirada de um tumor através de cirurgia causa um detrimento inevitável ao tecido saudável. Tratamentos não cirúrgicos contra o câncer danificam todo o corpo. A NASA quer fornecer aos astronautas que vão viajar a Marte uma nova tecnologia que evite a propagação de tumores. Nanocientistas estão inventando soluções para diagnosticar e tratar o câncer num estágio mais rapidamente detectável, usando bilhões de átomos do tamanho de partículas criadas numa reação química repentina. Não nanorobôs, mas bilhões de partículas que eles esperam poder cumprir alguma das expectativas para a nanomedicina. These entities might be able to actually identify in a way that you wouldn't even know it was a process ongoing where the cancer cell is and locate it, send a signal out saying, hey, it's here, and then destroy it without any impact on the rest of the normal healthy cells around it. Esses seres são chamados de pontos quânticos. No laboratório do Quantum Dot Corporation, equipes de químicos, biólogos e físicos especialistas estão investigando o potencial de um ponto. Eles querem colocar pontos quânticos dentro de um tecido vivo. Esses pontos são tão minúsculos que podem adentrar células e ser usados de forma parecida aos indicadores de substâncias químicas atuais. They have potential utilities for us to actually see inside cells. Quantum dots have a number of different advantages to current chemicals that are used so that one can actually see much brighter and stronger signals inside living cells and tissues.
Cientistas acharam que essas partículas poderiam ser feitas para fisgar somente as células cancerígenas. Como um farol, elas acenderiam e mandariam um sinal de perigo com bastante antecedência. O brilho vermelho que estão vendo são os pontos quânticos, que caçaram e fisgaram o câncer. Há milhões dessas nanopartículas em volta de uma célula. Enquanto os cientistas fazem experiências com os pontos quânticos, eles acham maneiras de fazê-los reagir de maneiras interessantes para específicas fontes de luz. Dependendo de uma pequena mudança no seu tamanho, as partículas refletirão uma cor diferente. Walt Mahoney espera ansioso pelo dia em que seus pontos quânticos poderão ser injetados num paciente e comecem a fantástica viagem, detectando células que não estivessem funcionando normalmente. Os pontos são absorvidos através do corpo. Quando eles acham o que estão procurando, eles começam a congregar. Com uma luz especial reluzindo sobre eles, os pontos mostram um sinal visível através de um brilho forte. No meio de um estádio, Walt Mahoney explica quão pequeno é um ponto quântico. If this baseball was the size of a quantum dot, this entire stadium would be a red blood cell. Um ponto quântico é milhões de vezes menor que um glóbulo vermelho. A luz que eles refletem de dentro de uma célula pode provavelmente indicar a presença de câncer. Um ponto quântico é tão pequeno que mal pode ser visto no mais sofisticado sistema microscópico. Oh, this is beautiful. We're looking at a single quantum dot. It's actually a quantum dot core, and we're looking at columns of individual atoms. The white bits may be simply the space between the atoms. We should be looking at the black bits as the true atoms. From one side to the other side, it's about 5 nanometers in dimension. So these things are exquisite in geometry and quite beautiful, yet very, very small. Esses pontos quânticos formam uma base para sondas nanomédicas, protegendo os astronautas numa missão para Marte. Menores ainda que os glóbulos vermelhos, os nanomédicos quase invisíveis podem patrulhar o corpo com calma, ganhando acesso a todas as áreas. Em futuras experiências, espera-se que os pontos quânticos sejam atingidos de uma forma que responderão a um flash de luz e se aqueçam. Daí vão destruir qualquer célula defeituosa que eles terão unido sem causar nenhum dano a quaisquer células saudáveis. So the concept for the new technology is that if cancer is analogous to a barrel of apples in which there's one rotten apple at the bottom of the barrel, that the nanotechnology would be able to go into that barrel and look around at each and individual apple and identify the one that's rotten based on a signature, whether it's the color of the apple or what's inside the apple, and eliminate that apple without touching the apples surrounding that apple and leaving the entire barrel intact. Pontos quânticos não são a única nova nanotecnologia médica que pode ser enviada a Marte nos corpos dos astronautas. Esses são os dendrômetros. Eles são feitos da mesma escala que os pontos quânticos. Eles são capazes de pegar moléculas específicas de um remédio e podem entregá-las diretamente às células. Eles conseguem adentrar uma só célula e, com a ajuda de um raio de luz, soltar uma dose terapêutica diretamente no alvo. Quantum dots and dendrimers that are likely to be used inside the living body are going to need the same sort of scrutiny that drugs have. Toxicity testing, biocompatibility testing is ongoing, and early indications are that these new tools actually will be biocompatible or can be made to be biocompatible and then might have utility in the long run for use inside the living body. Dendrômetros e pontos quânticos são apenas um pequeno passo ao futuro da nanossonda médica. Eles são um método mais inovador de prevenir doenças. Esta tecnologia pioneira da medicina pode um dia beneficiar a todos e erradicar qualquer tipo conhecido de câncer. Numa viagem a Marte em 2020, não é somente o câncer que causa uma ameaça. Os astronautas precisam se proteger contra todos os tipos de doenças. Preventive medicine is
critical. Early diagnosis is very important. But no matter how much preventive medicine that you do, you can't predict when cancer or other diseases is going to happen. A NASA propôs a criação de uma frota de nanorobôs médicos para patrulhar os corpos dos astronautas, para procurar doenças em cada célula do corpo 24 horas por dia, 7 dias da semana. I actually almost envision like the Star Trek, where, you have some kind of change and you will be able to detect it and correct it almost immediately without you even knowing something has happened. A partir do momento que os astronautas deixarem a gravidade da Terra, seus músculos vão começar a enfraquecer e seus ossos começarão a quebrar devido à falta de exercícios. A lot of people don't realize 1% bone loss per month. You're in a weightless environment, and then when you come back to Earth or come back to gravity, and you're basically putting weight on your legs again, what you don't want is your bones to crumble. And so this is very serious. Also, it's a problem with our astronauts, but osteoporosis is a major problem here on Earth. Não importa quantos anos tenha ou onde more neste sistema solar, é possível fortalecer os ossos fazendo exercícios regulares. Mas no espaço, só fazer exercício não é resposta de todos os problemas. Bone degeneration in space can certainly be likened to osteoporosis. It's a sort of a disuse osteoporosis. In the space environment, that period of time is essentially shortened because the stresses are reduced considerably. So you tend to accelerate the effects, the similarities, the bone decalcification that happens and occurs in osteoporosis. Somente exercícios não vão ser suficientes para proteger os astronautas e impedir o enfraquecimento de seus músculos e ossos, que uma hora ou outra ficarão flácidos. Most of our experiences in space have been at maximum up to a year. When we go to Mars for a 3-year mission, we're going to have to do considerably more. A NASA precisa ter nanomáquinas para ajudar a reconstruir ossos e estimular o crescimento dos músculos, bem como monitorar e manter uma saúde completa. Esses nanomédicos terão de ter múltiplas capacidades e não só poder detectar e tratar novas doenças. A NASA propôs uma frota de nanomáquinas em equipe para percorrer pelo corpo. Quem vai encabeçar esta equipe são os nanoexploradores. And these explorers would be able to go in and out of cells, non-invasively. And then, at a point where they're actually within a cell and they see a change within that cell, they then trigger some kind of message that would activate sort of the nano diagnoser to say, okay, now let's diagnose it. And at that point, activate some nanotherapists that would come in and change it back to the normal cell. Construir essas máquinas é um dos maiores desafios que a ciência já enfrentou. Sem a nanomedicina, a NASA não seria capaz de enviar ninguém para Marte. Com o passar do tempo, temos presenciado a tecnologia encolher máquinas. Peças complexas estão ficando cada vez menores. Agora podemos fazer máquinas tão pequenas que é preciso um microscópio para vê-las. Esta micromáquina feita nos Estados Unidos tem peças um pouco maiores que um grão de trigo. Tão pequenas, elas só são menores que um grão de areia. Estes microcarros feitos no Japão são movidos a ímãs. Esses modelos funcionam e são feitos de uma escala 1000 vezes menor do que o objeto real. O braço mecânico do tamanho de um ponto de pontuação, movendo uma pequena pérola de vidro. Essa nanoguitarra é 100 vezes menor que um braço mecânico. Com cada corda de uns 100 átomos de largura, a ciência está progredindo rápido. Chips de computadores estão encolhendo seu tamanho a cada 18 meses. Em contrapartida, sua potência começa a aumentar. Os fios num chip de silicone são 100 vezes mais finos que um cabelo humano. A arte da miniatura está evoluindo rapidamente.
O desafio continua em criar um mecanismo médico sofisticado para funcionar no interior de nossa corrente sanguínea numa nanoescala. A NASA precisa fazer mais miniaturas se quiserem ter sucesso no espaço sideral. A chave para criar nanorobôs pode estar num caminho totalmente diferente de fazer máquinas em miniatura. Ralph Merkle tem uma visão tão fantástica que parece até impossível, de um dia construir robôs que organizem átomos separadamente. Nature has given us a Lego set, and we've got all these Lego blocks, and we've got boxing gloves on our hands. We can scoop them up into heaps, but we can't quite arrange them the way we want. And in a few more years, a few more decades, we'll take the boxing gloves off. Conforme olham cada vez mais de perto o nanomundo, cientistas podem identificar e isolar átomos individuais, os blocos de construção da natureza. Eles usam um microscópio que detecta superfícies com uma ponta incrivelmente fina. É tão fina que os átomos parecem montículos numa ampla paisagem. Um microscópio com sonda de escanear trabalha sob um princípio bem parecido à de uma vitrola. A sonda pontuda segue os contornos de uma superfície que está sendo observada e monta uma foto de linha por linha. Em 1989, cientistas descobriram que, ao se aproximar mais, os átomos eram atraídos à ponta do microscópio e poderiam se deslocar individualmente. Muitos dizem que isso era impossível, mas era exatamente o tipo de avanço que Ralph Merkle estava esperando. Yeah, no, actually my feeling was of great relief because, of course, once you had this clear demonstration that, yes, atoms could move around, then we could move on to the next set of issues. Com essa tecnologia, cientistas acharam que podiam manipular os átomos num padrão cada vez mais complexo. A visão de Ralph Merkle está começando a virar uma realidade. Ele prevê que a nanotecnologia está progredindo cada vez mais e vê uma época em que poderemos organizar os átomos em componentes do tamanho de uma molécula para fazer nanomáquinas. E então evoluir ainda mais criando uma linha de montagem. If you're building a car in a car factory, you have robotic arms, you have things that hold and position parts and assemble them, put them together. And we can scale that concept down to the molecular range. We can hold and position molecular parts and assemble them. Cientistas da NASA produziram modelos computadorizados que mostram como estruturas moleculares compostas de átomos individuais podem criar um nanomecanismo. Este é o modelo de uma das nanomáquinas de Ralph Merkle, feita com nanocomponentes que contém um total de 18 bilhões de átomos. É chamado de respirócito. Respirócitos podem ser injetados na corrente sanguínea de um astronauta, onde poderiam trabalhar como glóbulos vermelhos artificiais e serem usados como uma fonte de oxigênio artificial alternativa. O próximo desafio do Merkle é fazer respirócitos suficientes para uma dose adequada. Go to any forest. It's covered with trees. And each of those trees began as a single seed, a single device, a cell that made copies and made more copies and restructured itself until it was a tree. Os métodos de manufaturação que o Merkle está propondo é o sistema da natureza de se autorreproduzir. Na natureza, as células se dividem e se multiplicam, produzindo milhões de cópias idênticas. Na fábrica do Merkle, serão criadas máquinas para reproduzir qualquer número de clones delas mesmas. Essa técnica de autorreprodução supriria as nanoinvenções mecânicas para funcionar como glóbulos artificiais. As possibilidades parecem infinitas. The simplest way to think about this is to say, well, today we can make almost nothing, and in the future we'll be able to make almost everything. Com complexas criações artificiais viabilizadas na nanoescala, a maioria de visões fantásticas poderiam se tornar realidade e o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas a ciência tem outro problema para resolver: como essas máquinas iriam funcionar?
Precisamos achar um jeito de arrumar energia na nanoescala. A natureza é o atual líder do mundo no campo da nanoconstrução. Dentre cada célula viva, a natureza fornece um mecanismo para produzir combustível, dando vida a nanomáquinas da natureza. O combustível é chamado de trifosfato de adenosina, conhecido como ATP. Adenosine triphosphate, or ATP, is the fuel of life. Virtually every living system uses this fuel. It's like gasoline to a car. Without this fuel, life wouldn't exist. Nem todo mundo já ouviu falar no ATP, mas sem ele, nossos corpos não funcionariam. O ATP é feito de células musculares que fornecem combustível para fazer os músculos trabalharem. Todos os dias, nós queimamos metade do nosso peso em ATP para nos mantermos vivos. Em 1997, Montemagno começou a criar uma nanomáquina que seria abastecida pela fonte de energia mais rica e mais usada que existe. Now, what I look at is I say, oh, this fuel is the basic fuel for all life. And so I'm going to use this fuel and power my own machinery. A equipe dele recolhe uma pequena amostra de tecido muscular que contém bilhões de células ricas em ATP. Cada célula muscular dentro da amostra precisa de uma quantia pequena de combustível. O combustível faz uma molécula por vez numa fábrica química. Essa máquina, em monoescala, medindo uns 40 nanômetros de largura, trabalha como uma bomba e parece um motor elétrico. Montemagno pensou em anexar uma hélice de metal 1000 vezes maior do que a própria bomba, para criar uma fusão de sintético com orgânico. Usando uma combinação de engenharia genética complexa e química pura, a equipe de Montemagno trabalhou muito nisso. Depois de meses e várias tentativas, com uma simples hélice anexada a ele, Montemagno viu no monitor o que ele tanto esperava. The first time I got the whole system to work, it was a moment of excitement and relief. Ele criou um motor 100.000 vezes menor que um grão de areia, com a potência de girar 115 revoluções por segundo. É o motor mais eficiente do mundo. If we were to scale things up to my size, I would be able to spin a rod about a kilometer long, around 8 revolutions per second. So the amount of force and energy that it produces based upon its size or volume is tremendous. Com uma pequena ajuda da natureza, a ciência criou um componente na nanomáquina que abre caminho para um novo futuro da medicina. A luta da NASA para chegar a Marte lançou uma nova era em nanotecnologia, onde seremos capazes de construir máquinas microscópicas automáticas. I think in the future we're going to make systems that are artificial, but they incorporate many of the properties of life. Instead of having a hearing aid and you're clapping on a battery, you make a machine that you insert and you have an artificial ear. And this ear is being powered all by the normal physiology of life. So no longer are you replacing batteries, but it becomes fully integrated into the living cycle. A proposta do Montemagno para um ouvido artificial com comunicação direta com o nosso sistema nervoso não é apenas movido por nosso corpo, mas pode até ser consertada pela natureza quando algo estiver falhando. Uma nanomáquina integrará com o funcionamento interno dos nossos ouvidos. Montemagno acredita que no futuro nós vamos produzir nanomáquinas para integrar com os olhos. Uma retina artificial poderia substituir a retina real e fazer com que cegos possam enxergar. Uma nanomáquina que ligará o mundo exterior através de um nervo óptico direto ao cérebro. The opportunities that exist are phenomenal. We are seeing the birth of new technology, something that's akin to what happened at the turn of the last century. Nos últimos 100 anos, podemos desvendar o complexo funcionamento interno de nossos corpos como nunca. Essa visão e compreensão está impulsionando a ciência para uma nova era, onde o funcionamento interno de nossos corpos serão totalmente consertados. A constante ameaça de doenças como câncer e osteoporose vai ser uma coisa do passado, já que a nanociência fornece uma proteção nunca vista antes
contra todas as doenças. Num futuro próximo, os cientistas da NASA terão prognosticado a existência de uma pílula repleta de aparelhos da nanomedicina. Máquinas em miniatura para serem colocadas dentro de astronautas numa missão nanomédica para procurar e destruir doenças do mundo microscópico das células. Doenças poderão ser evitadas antes de virarem um problema. Mas essa tecnologia incrível não está sendo desenvolvida apenas para astronautas, que viajarão a Marte em 2020. Dizem que ela vai revolucionar a medicina aqui da Terra. I hate sitting in the doctor's office for 2.5 hours or 3 hours waiting for my 10 minutes with the individual. I would much rather be able to swallow something that I know is in my system all the time, that are basically going in and out of my cells, be able to detect a change right there, and then somehow tell me so that I will have sort of state-of-the-art medical care 24 hours a day. Todos crescemos com a ideia de que a medicina pode nos imunizar contra doenças por curtos períodos e até por toda a vida. A medicina está a ponto de mudar. Na cirurgia do futuro, vamos receber bilhões de máquinas nanomédicas. Enquanto estivermos brincando, os nanomédicos estarão protegendo nossos corpos. A proteção médica que conhecemos hoje está para mudar para sempre. In 50 years, you might walk into the doctor's office, take a pill, have a single shot, walk into another room, be scanned by a non-invasive piece of instrumentation similar to an X-ray, have the doctor say to you, I see there a signature that says you have disease coming on. You'll have a flash of light that will activate your therapy that's already there from your initial shot or pill, and the ability to go home and with a scanning device on your wrist actually know whether or not the treatment that you just had at the doctor's office is working. Por volta de 2020, o mundo será um lugar diferente. A maioria das mudanças radicais pode ser visível só sob um microscópio superpoderoso no nanomundo. A maioria dos cientistas acreditam que ao decifrar o DNA, há muitas possibilidades reais para acabar de vez com a doença. Alguns fazem previsões até mais extremas. A nanociência poderia ter a resposta para a juventude eterna. O processo da natureza de envelhecer nossos corpos pode ser freado. We know that we'll be able to live longer and healthier lives. We know that nanomedicine will help us have greater health. And in a few more decades, the disease of aging will be treatable. A nanomedicina está fazendo promessas que muitos acham difícil acreditar. Alguns dizem que ela será usada para nos ajudar a perder peso e até mudar a nossa aparência física. There are a whole range of marvelous medical capabilities that are coming. We don't have them yet. It's going to take years, probably decades, before we develop this kind of technology. It's going to change the entire world around us. It's going to have an impact as big or bigger than the Industrial Revolution. Desde a Revolução Industrial, vivemos na era espacial. Agora, estamos nos movendo para a era nano. Yes, this nanotechnology for medical care sounds like it's science fiction, something that you see in the movies. But, you know, call me in 5 or 10 years. Things that we can't do now, we're able to do in 6 months. Technologies that we don't have now, you can buy off the shelf in a year. Nanomedicine will enable that fantastic voyage into inner space that we all have dreamed about, I believe. A exploração científica do interior do nosso corpo vai possibilitar a NASA continuar a exploração pelo espaço sideral. Quando os astronautas voltarem para casa, após terem passado 3 anos na missão Marte, eles voltarão com boa saúde. Sua missão terá sido uma viagem fantástica, que só será possível com a ciência em nanorobôs médicos, que logo mudarão a vida que conhecemos. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo.